Olá, eu sou o professor Arthur Góes, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão. Estamos aqui no projeto Aprova Mais, uma iniciativa do governo do estado que está disponibilizando a você aulas, preparação para o Enem dos concursos, tá? Hoje nós vamos falar sobre as classes gramaticais invariáveis e você já sabe, acompanhe a explicação pela videoaula e também pegue o material que está disponível aqui no QR Code na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. As classes gramaticais invariáveis são 4, né? Então, vamos falar delas quatro hoje na nossa aula, no nosso encontro de hoje. Nós temos o advérbio, temos a preposição, temos a conjunção e a interjeição. O que caracteriza essas classes gramaticais? Justamente o fato de não apresentarem flexões. Elas não variam, tá? Não sofrem flexão de gênero, nem de número, nem de grau. São palavras invariáveis, certo? Dentre essas 4 classes, eu tenho 2, que é a preposição e a conjunção, que são considerados conectivos. A gente vai falar mais adiante por quê, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando do advérbio. O que é o advérbio? Ad, junto, vérbio, verbo. O advérbio é uma palavra que modifica o verbo, atentem a isso, indicando uma circunstância. Ele modifica o advérbio, o adjetivo ou o próprio advérbio, indicando circunstâncias, tá? As circunstâncias expressas pelo advérbio são 7, reconhecidos pela novíssima gramática brasileira, a NGB. É o advérbio de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação e de intensidade, certo? 7 os advérbios, as circunstâncias expressas pelos advérbios. É claro que existem outras circunstâncias e aí a gente vai relembrar para vocês, tá bom? Então observe essa frase. No continente africano, muitas pessoas ainda morrem de fome. Tá? Ó, no continente africano, muitas pessoas ainda morrem de fome. Nessa frase, eu tenho 3 expressões que expressam ideias, né? Vamos começar? No continente africano, ela passa que ideia? Lugar. Arthur, isso aí é um advérbio? Não, presta atenção. Aqui você não tem um advérbio, aqui você tem uma locução adverbial, certo? As locuções adverbiais, elas são formadas por 2 ou mais palavras que assumem o valor do advérbio, certo? Um advérbio de lugar seria o aqui, o lá, né? Mas quando eu digo no continente africano, eu tenho, né, o no, que é uma preposição e um artigo, o continente substantivo e africano um adjetivo. Mas no conjunto, essas 3 palavras expressam só uma ideia, que é a ideia de lugar. Então, no continente africano, lugar, muitas pessoas ainda, passando a ação de tempo, né, ainda, né, permanecem, morrem, né, de fome. A fome é uma expressão que passa a ideia de causa, certo? Então você tem aí, numa frase, notem a presença e a importância dos advérbios no sentido de, né, passar a noção de circunstância, tá bom? Então esse é o advérbio, muito fácil de ser identificado. Não se esqueçam das locuções adverbiais, né? São as palavras que exercem aí juntas o valor de um advérbio. Tudo bem? A outra classe gramatical é a preposição. As preposições, notem, elas são pequenos elementos, né, que têm a função de conectar. É só lembrar, conectivo. Só que as preposições, elas ligam termos, né? É o de, é o com, é o para, é o em, certo? Então elas passam noção, elas passam alguma noção, passam alguma ideia, certo? Mas elas têm a função de conectar termos. Tá? Quando se diz concordo com você, também não gosto de mentiras. Ó, concordo com você. Cadê a conjunção? Cadê a preposição? É o com.
concordo com você. A preposição com, muito presente aí. Vocês sabem que os verbos, eles podem, né, de acordo com a sua transitividade, exigirem ou não essa preposição para se ligar aos seus complementos. O verbo concordar é um verbo transitivo indireto, então ele exige a preposição com, tá certo? É só ficar atento. E o verbo gostar também na segunda oração, quando se diz também não gosto de mentiras. Observem o de, né? Está fazendo a conexão aí entre o verbo gostar e o seu complemento verbal, no caso, o objeto indireto. Então, essa é a função das preposições. Não se esqueça, servem para conectar termos, tá bom? E aí nós vamos falar também sobre, antes vamos analisar aqui a ocorrência de uma preposição, tá? Olha só como as preposições, elas passam, conforme eu disse, a noção, o sentido, o significado. Então, olha só, rir dos outros não é brincadeira, muito melhor é rir com os outros. Brincadeira de verdade é quando todos se divertem, tá certo? Olha só o que está acontecendo. Rir dos outros, se você troca a preposição, rir com os outros, você passa, você muda completamente o sentido. Rir dos outros dá a noção de zombaria, né? Que você está zombando, que você está ridicularizando alguém, certo? Agora, se eu troco a preposição de pela preposição com, rir com os outros, a noção mais não é de alguém que está sofrendo uma depreciação. Mas a ideia é que a pessoa está agindo, né, o ato de rir, na companhia do outro, né? Então, você trocando uma conjunção, certo? Porque isoladamente, as conjunções não têm valor semântico, não tem sentido isoladamente. Mas dentro das orações, dentro dos contextos, elas vão exercer essa função, conforme esse quadrinho deixou muito claro, certo? Rir dos outros e rir com os outros, tá? A presença forte aí das preposições. E agora sim, vamos falar sobre as conjunções, outros conectivos. Mas diferente das preposições, as conjunções servem para quê? Vamos lembrar, as conjunções servem para ligar orações, servem para ligar períodos, tá? Não esquece, conjunções servem para ligar orações, servem para ligar períodos, tá bom? E elas se dividem em duas, vamos lembrar, existem as conjunções coordenativas, existem as conjunções subordinativas, tá? Coordenativas, subordinativas. A gente vai trazer aqui rapidamente as conjunções para relembrar. As conjunções coordenativas, nós já falamos sobre elas quando estudamos as orações coordenadas, certo? Então a gente só vai aqui fazer uma pincelada, né, sobre elas. Então, ó, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, certo? Aditiva que dá a ideia de adição, de soma, e, nem, mas também. As adversativas, né, a ideia de contradição, né, de ideias contrárias, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. As alternativas passam a noção de alternância ou de escolha. Ora, ele fazia isso, ora, fazia aquilo. Ou, né, que é o conectivo, é a alternativo mais comum, mais utilizado. As explicativas, é o pois, é o porquê, né? Fique calmo, pois tudo vai dar certo, né? Vá com calma, que eu estou nervoso, né? Que é o conectivo explicativo. E os conectivos conclusivos, né? Que eles passam uma noção de conclusão. O conectivo conclusivo mais utilizado é o portanto, né? Fiz tudo certo, portanto, né? Estou tranquilo. Portanto, logo, né? Exercem o então, né? O por isso, são conectivos conclusivos, tá bom? E aí nós também temos as conjunções subordinativas, olha só. As conjunções subordinativas são mais numerosas, são aí 10 ao todo. 6 começam com a letra C, vamos lembrar. Nós também estudamos, falamos das conjunções subordinativas quando falamos das orações subordinadas adverbiais, tá bom? Então você tem aí, ó, as 6 começam com a letra C, causal, que é o porquê, né, que é uma vez que, né, visto que, consecutivo, que dá a noção de consequência, né,
Existe o conectivo comparativo, a noção de comparação, que é o como, né? Hoje está mais quente que ontem, é o que, né? Que é o conectivo comparativo. O conectivo condicional, mas o comum é o se, né? Se você quiser, a noção de condição. Também temos os conectivos conformativos, a conjunção conformativa, né? Conforme você pediu, nós fizemos, né? Segundo indicou a pesquisa, ele foi campeão, né? Segundo indicou, ele foi eleito. A noção de conformidade e de concessão, que é muito trabalhada, que é a noção da aceitação de duas ideias contrárias, tá bom? Fique atento em relação a isso. Irei à praia, embora chova, né? Você está aceitando aí duas ideias contrárias. Diferente das adversativas, em que você só coloca essas ideias contrárias na concessiva, você admite essas ideias. Concessão vem de admissão de ideias contrárias. Fiquem atentos. Aí temos as temporais, a noção de tempo, é o quando, o enquanto, né? Quando eu cheguei, não havia mais ninguém, né? O quando é uma conjunção temporal. A proporção, a ideia de proporcionalidade. Fica atento quando você diz, ele ficava nervoso à medida que o tempo passava, né? A proporção que o tempo passava, né? Então, quanto mais estudo, mais inteligente fico. Você tem essa noção de ações em proporção, tá? Aí você tem as orações, as conjunções finais, passam a noção de finalidade, tá? Estudarei bastante para que eu seja aprovado, que é o que você está fazendo aí, nos acompanhando, né? Atento às nossas aulas para fazer uma boa prova aí no dia 5 de maio, não é isso? Então vamos comigo. Finais, passam a ideia de finalidade, é o para quê, o a fim de quê, lembrando que esse a fim de quê é sempre separado, né? Ele fez de tudo a fim de que eu o perdoasse, de que eu lhe perdoasse. Ele fez tudo a fim de que eu lhe perdoasse. Então, a fim de que, esse a fim é separado. As conjunções modais, né? Elas passam uma noção de modo, né? E as conjunções integrantes, que são aquelas conjunções, o que e o se, que expressam, que ligam as conjunções, as orações subordinadas, certo? Substantivas. É quando você diz, é melhor que ele fique. Esse que é uma conjunção integrante. A conjunção modal, ela introduz uma oração que indica a ideia de modo, né? Algumas gramáticas não reconhecem, mas ela existe. Quando você diz assim, ele entrou sem que ninguém visse, né? Ele entrou sem que ninguém visse. Esse sem que ninguém visse é uma oração que expressa a ideia de modo, né? Ele entrou sorrateiramente, ó, a ideia de modo. E a conjunção aí, no caso, é o sem que, é uma locução, né? A locução. E aí ela tem um valor de modo, tá bom? Tranquilo. Vejam nessa charge, nessa tira, a presença do conectivo da conjunção aditiva. Olha só. A princesa dá um beijo no sapo e diz, não virou um príncipe. Depois de um tempo, o príncipe diz assim, se ela estudasse mais, saberia que a metamorfose dos sapos é demorada. Aqui eu tenho duas conjunções, certo? Vamos analisar. Essa primeira conjunção é o se ela estudasse. Tá claro, né? Caso ela estudasse, passa a ideia de condição, né? Saberia que, olha só, né? Quem sabe, sabe algo. Ela saberia o quê? Que a metamorfose dos sapos é demorada. O que é uma conjunção integrante, porque está introduzindo uma oração substantiva, objetiva direta. Então, no quadro, no último quadrinho, você tem a ocorrência aí de dois conectivos, né? É muito fácil, o que facilita a identificação dos conectivos é a identificação das orações, né, gente? Quando você tem a facilidade de identificar as orações, saber que uma oração substantiva, ela inevitavelmente vai ser introduzida por uma conjunção integrante, né? E que as orações adverbiais, elas vão ter essas, né? A comparativa vai ter uma conjunção comparativa, a oração consecutiva, né? Quando se diz, ele ficou tão nervoso que não conseguia falar, né? A noção de consequência, então esse que aí é uma conjunção consecutiva. Atenção para o fato de que o que
né? Ele pode exercer várias funções, daí você tem que tomar muito cuidado. O que pode ser uma conjunção concessiva, o que pode ser uma conjunção integrante, o que pode ser uma conjunção consecutiva, o que pode ser uma conjunção explicativa, né? Ele exerce várias funções, então é importante ficar atento aí para perceber essa noção, tá bom? Tranquilo? E aqui nós estamos diante da interjeição, a nossa última classe gramatical invariável. Interjeição, alguns dizem que é uma frase independente, não é exatamente uma classe gramatical. Mas como é que se reconhecer uma interjeição? Muito fácil. As interjeições, elas expressam estados da alma, certo? Passando a noção de alegria, de espanto, né? de entusiasmo, elas passam essa noção de dor, né? Elas comunicam, elas têm essa função, por isso que há quem diga que elas são palavras, frases independentes, né? Elas passam essa noção. Mas elas têm, né, essa característica aí dentro da oração. E uma característica muito importante das interjeições, elas vêm sempre seguidas de exclamação. Como elas passam emoções, né, estados da alma, estados súbitos da alma, elas vêm seguidas de interjeição, sinal perdão, desculpem, vem seguida do sinal de exclamação, tá bom? Tranquilo? Bom, aí nessa charge a gente vai ver a presença marcante das interjeições. Olha só, ui, cuidado, calma, epa, fora, caramba, né? E aí no último quadrinho se diz, e assim termina o treino do Interjeição Futebol Clube, certo? Então vocês observem todos os termos aí sucedidos de exclamação, sinal de exclamação. Ui, passando noção de dor, né? Oba, passando noção de alegria, né? Epa, né? Então são as interjeições, ok? Aqui nós finalizamos, fechamos as 4 classes gramaticais e vamos só fazer os exercícios para fixar, tá bom? Primeira questão pede que nós identifiquemos o advérbio. Isso. Então vamos lá. Poucas pessoas estão usando a máscara nas ruas. Poucas. Não é advérbio. Por que não é advérbio, gente? Não é advérbio porque está no plural, né? Lembrem-se, o advérbio é uma palavra invariável. É preciso que alguém tome uma iniciativa. Você sabe que esse alguém não é advérbio, esse alguém é um pronome. Ele já tem bastantes problemas, ele já tem vários, aquilo que foi comentado anteriormente, né? Bastantes aqui não é advérbio, ele está no plural, ele passa a noção de quantidade, ele é um pronome indefinido. Tudo bem? Na letra D, realmente ficamos muito assustados, realmente ficamos bastante. Aqui, atenção, você tem um advérbio de intensidade. Na letra E, ele fez um comentário rápido e saiu. Rápido está caracterizando o comentário, é um adjetivo. Então, primeira questão, opção correta, a letra D. Tudo bem? Pronto, vamos para a segunda. Aponte a alternativa em que a circunstância do advérbio está classificada corretamente. Olha só, os alunos ficaram extremamente felizes com o prêmio. Atenção, errada a noção de achar que todo advérbio terminado em mente é um advérbio de modo, né? Normalmente os advérbios terminados em mente são realmente indicadores de modo, mas atenção, existem advérbios como esse caso, na letra A. Extremamente está passando uma noção não de modo, mas de intensidade. Os alunos ficaram profundamente felizes. Nota que ele está modificando um adjetivo, né? E essa é a função dos advérbios de intensidade. Os remédios não podem chegar muito tarde, tarde não é lugar, claro, tarde é tempo. Eles se comportaram bem durante a cerimônia, é o modo como eles se comportaram, não é a intensidade. Precisamos que todos estejam na sala imediatamente, exatamente, tem a noção de tempo. Depois os professores vão fazer a explicação. O depois passando a noção de dúvida, não. Depois é também noção de tempo. Opção correta era a segunda questão, letra D de dado. Tudo bem? Vamos para a próxima questão.
A segunda alternativa em que está destacada uma preposição. Pronto, vamos lá. Bem simples, né? Muitos acidentes de trânsito ocorrem pela imprudência dos motoristas. A obesidade está crescendo porque as pessoas, essa está bem claro que não é pessoas, é um substantivo, não é, gente? O Brasil é um país que tem muitas riquezas naturais. Ó. Será que isso é uma preposição? Não, isso aqui é um pronome relativo. O qual, né? Eles tratam os demais como se fossem animais, é noção de comparação, então é conjunção e não preposição. E a letra E, medidas urgentes, urgentes é um adjetivo. Opção correta, letra A, pela, que é a junção da preposição por, né, per, mais o pronome a. Per mais a dá igual pela imprudência. Isso. A questão de número 4 é simples e pede que nós identifiquemos. A vida continua, com ou sem você. Com ou sem você. Atenção para o fato de que o ou está sendo ligado, né? O ou é uma conjunção alternativa, está ligando duas preposições, com e sem, tá? Então, as palavras com e sem são consideradas simples, né? Preposições, pois ligam termos. Quarta questão, letra C. Vamos para a quinta questão. Eu quero que você me diga aqui qual é a conjunção explicativa. Vamos lá? Eles sempre foram muito unidos, portanto, vão superar mais esse conflito. Portanto, é conclusão, né, gente? Eles se dedicaram bastante ao projeto, mas não conseguiram colocá-lo em prática. O mais é a conjunção adversativa. Fiz o que você mandou, fiz o que mandou o meu coração, fiz o que mandou o meu coração, por isso não vou me arrepender. Ou por isso também, portanto, não vou me arrepender. A noção é de conclusão. Havia mais uma vaga, porém ele não foi convocado. Havia mais uma vaga, mas, contudo, é a adversidade. E a letra E, não desista dos seus sonhos, pois você ainda tem muito o que viver. Aqui sim eu tenho uma conjunção explicativa. Quinta questão, opção letra E. Tá bom? A sexta questão, em torno de uma tira. Visualiza. Quero poesia, mas só vejo códigos. Quero música, mas só ouço números. Quero janelas e só encontro muros. Tá? A pergunta é em relação ao uso desse conectivo, do mas, que aí vocês sabem, né? Eu quero poesia, mas só vejo códigos. Quero música, mas só ouço números. Há uma contradição, né? Uma contraposição. Então, aqui, todos vocês sabem, o conectivo mas, né? Ele é indicador de ideia de adversidade. Tudo bem? Então, a opção correta, a letra C, na sétima questão. E aí, a última questão de hoje, eu quero que você indique qual das palavras, qual das frases traz uma interjeição. E aí ficou claro, né, gente? A interjeição onde não é, onde é um pronome, né? Onde é um pronome interrogativo, quase é uma palavra indicadora de aproximação, pare é um verbo no imperativo e nunca é um advérbio. Opção correta, letra B, tá? E aqui nós finalizamos a nossa aula sobre classes gramaticais invariáveis, tá bom? Nos vemos na próxima aula.